E aí, bom dia! Tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma manhã, um Start Day. Iniciar o dia, startar o dia com o nosso Deus, meditando na palavra, meditando na sua mensagem, que Ele entende melhor para a gente. 6h07 da manhã, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ajeitar aqui a câmera, ficar legal. Bom, vão chegando aí, deixa o seu like já, tá? Para poder a gente alcançar mais pessoas. Sempre importante isso. Você deixa o like aí, a gente alcança mais pessoas, mais personas, para que a gente possa estar aqui desenvolvendo esse projeto maravilhoso, que é poder estar aqui compartilhando essa mensagem de esperança. Os códigos do reino, né? Você está aí ligado que tem muita coisa para acontecer aí ainda? Você tá ciente aí de que tem muita coisa para vir? Então, se prepara aí. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre os códigos do reino. Códigos do reino. Vamos ler, fazer a leitura aqui do Salmo 41. Ontem nós iniciamos com o Salmo 40. Falei um pouquinho aqui sobre o significado, né? Sobre o significado, a importância do Salmo 40 na minha vida, desde quando eu comecei essa história, essa caminhada, que ele me firmou os pés sobre a rocha, me tirou de um lamaçal de pecado. Isso mesmo. Espero que você fique bem à vontade, tá? Isso aqui é um bate-papo, um momento da gente estar refletindo junto, meditando, extraindo da palavra de Deus uns códigos maravilhosos e a gente poder estar também em comunhão, iniciar o dia, né? Start day, início do dia, iniciar o dia aí na presença do Pai, tá? Sua Bíblia está aberta, já deixa o seu like aí. Você pode ficar à vontade aí para deixar o seu like, botar o seu comentário também, tá? A gente está interagindo aqui junto, estamos ao vivo. Compartilha se você quiser. Fica muito bem. Eu vou estar acompanhando tudinho aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos para a leitura? Vamos para a leitura do Salmo 41. Salmo 41, ele diz assim. Deixa eu só aumentar aqui o volumezinho aqui. Não tem muito probleminha. O Salmo 41, ele diz o seguinte. Bem-aventurado o que acode necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofarás a cama. Quer dizer, ele vai cuidar de você. Disse eu, compadece-te de mim, Senhor. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá e lhe perecerá o nome? Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoam no coração malícias, em saindo, em saindo é disso que fala. De mim rosnam a uma todos os que me odeiam, engrandecem males contra mim, dizendo: peste maligna veio nele, caiu
de cama e já não há de levantar-se. Até o meu inimigo íntimo, até o meu amigo íntimo, perdão, até o meu amigo íntimo em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece de mim e levanta-me, para que eu lhes pague segundo merecem. Com isto, conheço que tu te agradas de mim, que não triunfa contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões a tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade para eternidade. Amém e amém. É maravilhoso a gente ver isso aqui, né? Davi, como ele era muito ativo, então ele causava muita treta, né? Muito problema. Ele era ativo, ele estava em constante desenvolvimento. E aí eu costumo falar o seguinte: Deus ele usa as pessoas que estão em movimento. Ele não usa quem está parado, porque se você parar para pensar, o corpo sem estar em movimento ele atrofia. Se você deixar um motor de um carro sem girar a chave, ele vai travar, porque vai secar óleo, vai secar, não vai ter combustível, as engrenagens vão estar todas secas, travadas, porque elas trabalham. O óleo entra justamente para poder que elas façam a engrenagem girar. Ela tem que se encaixar aqui, vai se encaixando uma na outra e vai girando. Mas para isso tem que ter engrenagem para poder passar uma para entrar dentro da outra. Se você não tem óleo, essa engrenagem não funciona. Então, assim, é muito complicado você usar alguma coisa que está parado há muito tempo, que está atrofiado, está engessado, está cheio de coisas ruins ali, está cheio de sujeira, precisa de limpeza, precisa de cuidados, de retífica, de um lubrificante, de um óleo. E a gente vê o óleo na Bíblia como símbolo do Espírito Santo, né? Nós precisamos de óleo na nossa vida para poder crescer, para poder se desenvolver. Mas antes da gente continuar aqui a nossa fala, eu quero te convidar para a gente poder fazer um start, né? Uma oração, uma prece, não sei da forma com que você, uma reza, não sei da forma com que você lida, mas é a mesma coisa, a gente vai estar se conectando com o Pai através de mais esse canal, que é a oração, que é buscar a Ele. Então, te convido agora para você dar aquela respirada funda, né? Puxa aí, respira, se assenta melhor, se organiza aí, fecha seus olhos, dá aquela respirada, solta com a boca bem devagar, respira fundo 3 vezes. Isso. Isso é para a oxigenação do teu cérebro, tá? Isso é um movimento muito bom de oxigenação do seu cérebro. Então, é importante a gente estar fazendo esse tipo de respiração. Então, curva a sua frente e vamos falar com o Pai do Céu. Paizinho querido, obrigado, Pai, por mais esse dia memorável que o Senhor nos dá. Mas essa é a oportunidade, um dia único, um dia especial. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia que nos alcança. Mais essa manhã, mais esse dom maravilhoso da vida. Temos tanto a lhe agradecer, Pai. Muito obrigado. Quando nós entendemos o verdadeiro sentido da vida e a expressão maravilhosa que é estar no teu reino, fazer parte do teu reino, buscar a tua sabedoria, tudo passa a ter sentido. Essa leitura maravilhosa do livro dos Salmos, os Cânticos de Davi, o Salmo 41. Davi conta algumas histórias ali, né, pai? De momentos que ele passou de dificuldade, onde as pessoas zombavam dele.
mas ele simplesmente estava confiante em ti, como foi lá desde o início, quando ele teve a oportunidade de derrubar o gigante Golias, porque ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Louvado seja teu nome. Como é bom, como é bom, agradável ouvir e meditar na tua palavra. E esse momento aqui que nós estamos juntos, milhões, milhares, centenas de pessoas que vão estar assistindo agora ao vivo, uma gravação, em um outro horário qualquer, que possam ser tocadas por ti, para que possam ser realmente essas testemunhas vivas do teu reino. Compreender que quando nós tomamos parte, nós somos chamados de filho, não de servos. E quando você é filho, você tem relacionamento, você sabe qual é a vontade do Pai, você tem desejo de estar próximo do Pai, de andar com o Pai, de refletir e repetir aquilo que o Pai faz porque é agradável, que é bom, ter prazer em estar com o Pai. E é nesse momento aqui que eu digo para ti, Senhor, muito obrigado pelo prazer de estar contigo nesta hora, em qualquer momento. E a única coisa que eu te peço, Pai, é que o Senhor não me permita fazer nenhum tipo de coisa, nenhum tipo de negócio, nenhum tipo de causa que não seja da tua vontade, que me afaste de ti. Se eu possa tirar, porque não é isso que eu quero. Se afaste de mim tudo isso que não provém de ti, que não é da tua vontade. Mesmo que pareça prejuízo, não, Pai, não vai ser. Não vai ser. Mesmo que pareça, que o Senhor afaste de mim, porque mais vale te agradar do que agradar os homens. E eu não quero sair da tua presença, não quero deixar de fazer a tua vontade. Por isso, ó Deus, te pedimos nesse momento essa graça, que é imerecida a cada um de nós pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário, pelo teu Filho amado Jesus. É um dia, é uma sexta-feira, né? Se iniciando, é uma sexta-feira de temos aí pela frente. É o melhor dia das nossas vidas, porque é hoje que nós temos que focar. Porque hoje é o dia da salvação, hoje é o dia de libertação, hoje é o dia que podemos encontrar a chave para o reino, os acessos do reino, entender o porquê. Autoconsciência, ter autorresponsabilidade. Permaneça com esse teu filho que nesse momento está comigo aqui. A gente está junto estudando, meditando, né? Examinando, e aqui sem dogmas, sem emblemas, nada disso. Nada do que te afasta, que afasta o ser humano, que afasta as pessoas de ti, ou um dos outros, mas uma conversa agradável, pura e verdadeira, dentro do que o Senhor quer nos dizer. Envia, continue aqui a presença ilustre do teu Espírito Santo, que o nosso espírito, nosso fôlego de vida se encontre com o Espírito Santo, para que possamos compreender a tua mensagem nesta hora. Isso te pedimos e te agradecemos, porque sabemos que não temos mérito nenhum em nós, mas os méritos estão todos no teu Filho amado, Jesus, que derramou o seu sangue para que hoje nós pudéssemos ter acesso ao reino e acesso à sabedoria que vem dos céus. Em nome de Cristo que nós pregamos esse dia e essa meditação. Amém. Como é bom, perfeito e agradável estar na presença do nosso Deus. Muito bom, muito bom. Então, como a gente estava falando aqui, né? Davi, como ele era uma pessoa muito influente, estava em movimento. E eu volto a falar sobre isso. Deus usa quem está em movimento. Ele não vai usar quem está parado. Ele vai pegar alguém que estava pescando. Você pode perceber, pare um pouquinho, preste atenção. Quando Jesus parou para chamar os seus discípulos,
Eles estavam em movimento fazendo alguma coisa, ocupados com alguma coisa. E quando você está ocupado com alguma coisa que talvez não é a vontade de Deus, é aí que ele te convida. Sai dela, povo meu. Vai ter um momento onde Deus vai chamar o teu povo, mas ele já tem chamado a cada dia um a um, porque você é o sinal de Deus para essa geração. Não, o sinal de. Me mostra um sinal, né? Muitas das vezes ficamos assim: me mostra um sinal. Você é o sinal de Deus. Eu sou o sinal de Deus. Como é que eu começo a ter acesso a esse reino? Quando eu entendo isso, e eu sou o sinal de Deus para essa geração. A gente precisa entender que a geração próxima, futura, para ela ser próspera, para ela ser um baluarte, para ela ser um sinal dessa geração, para a geração que vier, depende da educação que os pais hoje estão dando para os filhos, os avós. E eu estou dando exemplo para os meus amigos, para os meus familiares. Está percebendo? O sinal que ele quer dar é um pescador grosso, duro como Pedro. Era João, que era o filho do trovão. São pessoas que eram carregadas de muitas coisas ruins, vamos botar assim, né? Olhando pelos nossos olhares humanos. E ele quer usar essas pessoas como você. Talvez você esteja se achando indigno. Ah, não sou digno disso, não sou digno daquilo. Não, 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 não. É cheio de não. Ah, eu não posso porque eu ainda não estou preparado. Aí você vai pegar algumas coisinhas interessantes na Bíblia. 40 anos que Jesus foi tentado, 40 dias, 40 dias o dilúvio, né? Onde a terra ali ela teve a oportunidade de receber como se fosse um batismo, né? Onde ninguém conseguiu levar o sal da terra, ser o sal da terra naquela humanidade. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Infelizmente, naquele momento, só Noé e a sua família, 8 pessoas, conseguiram ser luz, conseguiram ser sal, mas numa geração totalmente corrupta. Então a água vem, toma conta daquilo, salinas, a água salina, né, do mar, toma conta ao encontro do mar com os rios, e ele sobe até os montes. E tem fatos históricos, arqueológicos que mostram que no topo das montanhas tem lá placas salinas, né, de sal, ainda do dilúvio. E isso é maravilhoso, como Deus traz a natureza, ele mostra através da natureza. Estou aqui com a janela aberta e fico contemplando o amanhecer, os pássaros já louvando. É fantástico quando a gente começa a enxergar tudo ao nosso redor, com tanta maestria, tudo preparado para a gente. Quando nós temos essa certeza, nós entendemos que não tem erro, não tem falha. Eu não preciso me preocupar, porque ele não erra. Teu Deus não erra. Ele não vai falhar. Entenda que a gente precisa fazer a nossa parte, que ele não vai falhar. A dele está sendo feita, ele vai continuar fazendo. Agora depende da minha resposta ao convite. Larga tudo que tem e siga. São detalhes que a gente às vezes não para atenção, não presta atenção. E que você abrisse tua Bíblia também, volta aí um pouquinho, no de Mateus. Deixa eu meditar aqui numa coisa muito interessante que a gente começou até a falar um pouquinho ontem sobre o reino, né? E a gente vai estar sempre meditando nas parábolas, porque independente da leitura que nós fazemos do Salmo, eu quero meditar sempre em alguma parábola para você entender algumas questões que Deus tratava, como é que Deus tratava isso tudo, como é que Jesus tratava as parábolas, né? E aí você vai perceber uma coisa que eu até citei ontem, que ele quando falava a parábola, não era para todo mundo entender. Aquele que tem ouvido, ouça. Nem todos, nem todos têm ouvido para ouvir, nem todos. Talvez não, isso é certo. Muitas pessoas vão passar por esse vídeo aqui e não vão dar atenção nenhuma. Ah, mais um falando de Deus.
Tem sentido. Porque não tem sentido para ela, a vida dela não está baseada no reino. Mas como é que eu me sinto parte do reino? Quando eu começo a me sentir uma ferramenta, quando eu começo a sentir, como eu começo a me colocar à vontade, sou um instrumento, eu faço parte do reino. Quando você está aqui, você já está fazendo parte do reino, porque você está aqui para crescer, se desenvolver e levar a mensagem para outros. Então, você aí já está fazendo parte do reino. Vou deixar aqui um bom dia aqui no chat, só para poder saber se está funcionando aqui direitinho. Ver se está funcionando. Está aqui funcionando. Muito bom, legal. Então, Mateus 13, o versículo 31, olha só, ontem eu falei um pouquinho sobre o versículo 36 em diante, né, o joio, e hoje eu quero citar para vocês, lembrando que a gente vai estar aqui todos os dias, tá? De segunda a sexta-feira, 6 e 7 da manhã. E na segunda-feira eu vou falar o porquê 6 e 7, tá? E aí você vai entender aí um pouquinho. E tem algumas coisas muito interessantes aí. Foi feito também na base de muita relacionamento, né? Deus falou assim, vamos fazer 6 e 7. A gente vai começar a fazer lá 6 e 7. 6. Se te levar a alguma coisa, eu queria que você colocasse aqui. Por que 6 e 7? Se você consegue compreender alguma coisa ali, desvendar aí esse código, você colocar aí nos comentários, ou então deixar lá nos comentários aí para mim, que eu vou estar te respondendo. Mas se você já consegue desvendar esse código de 6 e 7 aí, já a gente vai ser bem bacana. Então, vamos lá. E a parábola que eu quero dizer é essa daqui, ó. Capítulo 13, versículo 31 de Mateus. Outra parábola lhe pôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, a qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, que se faz árvore, de modo que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. Então, a gente vamos pegar hoje, se você pegar no Google, ele vai mostrar para você que a menor semente é a do morango. Só que na época de Jesus, a menor semente era a semente de mostarda. A semente do morango, você vai perceber, ela é lá do século XV, se eu não me engano, e ela era uma junção genética, ela não existia, tá? Você depois você pode até fazer uma pesquisa no Google. Então, essa verdade ela prevalece, tá? Que o menor grão de mostarda criado feito pelo Criador do universo, é a semente de mostarda. E ela, como é menor, mas ela diz aqui o texto que o reino dos céus é semelhante a ela, né? Ela é tão pequenininha, é um grão de mostarda que o homem tomou e plantou no seu campo, quer dizer, tão pequenininho, né? Tão minúsculo, mas ela cresce, vira uma das maiores árvores, aonde todo mundo vem fazer ninho, onde os pássaros vêm fazer ninho nela. Que interessante isso. Que quando a gente entende o poder semelhante, né, semelhança dela com o reino dos céus, a gente entende o poder que tem o reino dos céus, o evangelho, as boas novas de salvação, a mensagem do reino, a mensagem de Deus na vida dos seres humanos. Quando você começa a crescer, a se desenvolver, pessoas vêm até você, elas vêm depende de você. Quando ela fala assim, fazem ninhos em cima dela, significa que ela,
os pássaros dependem dela para poder fazer alguma coisa, para crescer, para procriar, para fazer alguma coisa, para se desenvolver. E você vai ver pessoas lhe procurando, pessoas querendo estar perto de você. Como a gente vê Jesus, como é que Jesus caminhava? Em volta dele sempre tinha uma multidão. Claro que não era a multidão de pessoas fiéis, mas sempre tinha muitas pessoas, que muitos queriam saber e entender sobre aquilo. E outros queriam simplesmente fazer ali de uma mola propulsora, né? Alguém que eles pudessem estar ali junto, crescendo, se prevalecendo daquilo, né? Daquela possibilidade. É, é até, é até triste, mas isso é normal nos dias de hoje também. E ontem até eu, eu conversando com uma amiga e ela falando que ela teve um probleminha, ela está tentando se desvincular do cigarro, do álcool, e ela teve uma confusão, uma guerra muito espiritual com ela, dela, né? Nossa guerra aqui não é contra o ser humano, a gente precisa entender que nossa guerra aqui não é contra os nossos inimigos, é contra as pessoas, o ser humano não. As pessoas que estão ao nosso redor fazendo as coisas que fazem, andando de forma diferente, elas precisam só ser desbloqueadas, elas precisam só conhecer. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, elas não são teus inimigos. Quando a gente vê Davi falando ali, mesmo no Salmo 41 que a gente citou agora, ele vai falar assim, quando que eu vou poder colocar elas no lugar delas? Quando não precisa, não tem essa necessidade. Precisa só confiar que a nossa guerra aqui é muito além. É contra principados e potestades, contra os inimigos das regiões celestes. Então, é uma guerra espiritual. A gente sabe da história, a gente conhece, e os anjos maus, os anjos de Satanás estão aqui, e eles, a cada momento, eles tramam contra a nossa vida. A Bíblia fala, a palavra diz que eles estão ao nosso derredor, só esperando uma oportunidade para poder nos tragar, quer dizer, para nos vencer. E aí a gente vai ver vários relatos. A gente vai ver o relato do próprio Paulo, que ele fala: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Quem me livrará esse corpo dessa morte? Porque ele fala assim: eu esmurro meu corpo todos os dias, porque ele entende que o pecado habita nele, o pecado que habita em mim. Aí quando a gente começa a entender o que é pecado, pecado é a transgressão da lei de Deus. A lei de Deus reflete o caráter do próprio Deus, de Cristo. Então, quando eu estou voltado à imagem e semelhança, refletindo o caráter, imagem e semelhança dele, opa, eu estou mais próximo, eu estou simplesmente longe do pecado. Eu tô me afastando cada vez mais. E aí Paulo vai entender lá na frente do livro de Coríntios que a graça do Senhor, que o próprio Cristo fala para ele assim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E quando você está fraco é que você está forte. E quando ele entendeu isso, ele entendeu que como é que ele se sentia fraco e quando Deus colocava ele forte, quando ele estava em movimento, quando ele estava levando a mensagem, quando ele estava fazendo, cumprindo o chamado para ser um cidadão do reino. Quando ele começou a entender isso, quando ele entendeu isso, você nunca mais vai ver nas mensagens, nas cartas nenhuma de Paulo, ele citando o espinho na carne. Nunca mais. Ele entendeu e ele saiu a propagar a mensagem. Graça, 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 graça. Lembrando que a graça está estabelecida desde a fundação do mundo, tá? A graça não veio de agora, não. E Deus achou graça em Noé, em Abraão. Você vai ver vários relatos dessa graça maravilhosa de Cristo, desde a fundação do mundo. Então, quando ele entendeu o que é minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, nunca mais, nunca mais. Ele simplesmente só
foi. E lá na frente você vai ver ele assim: completei a carreira, guardei a fé. E aí a gente para e pensa assim: meu Deus, como eu queria ter uma fé, como eu queria ter a mesma compromisso de Paulo, como eu queria ter. Será mesmo que você queria? É a mesma coisa assim. Como eu queria ser milionário. Eu sou do digital, trabalho no digital, e eu creio que muitos de vocês também. E assim, muitos queriam ter o sucesso do fulano, mas o que é sucesso para você? Muitos queriam ter a riqueza do Bertano. Será que você queria? Será que você aguentaria passar por tudo que ele passou? Aí eu vou ver o apóstolo Paulo falando assim: aprendi a viver em toda e qualquer circunstância. Fui apedrejado, fui quase morto, fiquei nu no sereno, com fome, sem teto, sem nada. Será que você conseguiria? Então vamos lá. Vive uma vida, vive um dia conforme aquela pessoa vive. É igual um atleta. Você vê um atleta na sua alta performance e você fala assim, caraca, que coisa linda, queria ter essa alta performance. Será mesmo que você aguenta? Passa um dia com ele, passa 24 horas com esse atleta para você perceber a quais necessidades ele precisa passar, esforço físico, treinar 5, 6 horas por dia, alimentação extremamente saudável. Você vê aquilo ali, você vê alguma coisa que você, o seu paladar deturpado sente desejo muitas das vezes de querer e não tem. Você não pode porque você tem um propósito, você tem um foco. Mas para acontecer isso, você precisa ter um porquê muito bem definido. E isso não vem de fora, isso vem de dentro. É a mesma coisa entender o reino. É por isso que eu preciso compreender quem é Deus, quem é Cristo. Eu preciso compreender primeiro passo. Quem sou eu? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Se eu não entendo o princípio, como é que eu vou entender o fim? Tem muita gente querendo entender o fim antes de entender o princípio. Para mim saber sobre a morte, eu preciso entender sobre a vida. Em primeiro lugar, a morte é o fim. Eu preciso entender o princípio. Como é que foi criado? Por que foi criado? Qual o princípio? Qual o propósito? Você quer entender como é que vai ser seu dia, os seus dias amanhã? Entende por que você, qual é o seu propósito de vida aqui? E aí você vai parar de correr atrás de coisas que são para o seu bem prazer, que são simplesmente para alimentar o seu ego, o seu orgulho. E aí você começa a se afastar de pessoas. Você acha que pessoas são seus inimigos, são os obstáculos. Consegue entender esse paralelo? Então eu não consigo pular etapas. Quando eu pulo etapas, eu estrago todo o processo. Onde tem alguém que está ali, ó, coordenando, filho, aqui, ó, eis que estou convosco até a consumação do século. E não adianta só fazer por fazer. Voltando àquela história da minha amiga que ela falou, ela foi, começou a frequentar uma, uma denominação, né? E ali ela estava gostando das pessoas e tal, aquela coisa toda, tá sentindo a vontade, mas ela sentiu o desejo de se batizar. Eu quero me batizar. E foi dito para ela que ela não poderia se batizar por conta do cigarro dela, que ela estava fumando, que ela não poderia se entregar a Deus por conta do cigarro. E ela foi lá e reivindicou. Ela simplesmente falou assim: onde está escrito que eu não posso me batizar? Porque a Bíblia fala que vem como estás. E eu entendo que eu posso ir como estou e modificando, mudando. E assim, não souberam responder a ela. Ela saiu triste, ficou muito chateada. E como ela não tinha raiz, a raiz dela,
o solo que ela estava não era um solo fértil. A gente vai entender a parábola de Cristo também, onde ele joga a semente em alguns tipos de solo, e tem solo que não é fértil, e aí ele não cria raiz, não tem base, e não tendo base, ela simplesmente vai embora. O que aconteceu? Ela, como se diz, uma pessoa sem muito conhecimento, sem muita base, ela simplesmente não gostou daquela atitude porque ela não teve retorno, não teve resposta. Por isso, quando a gente confia em carros, cavalos, em pessoas, a gente muitas das vezes não vai ter a resposta que nós esperamos. Por isso que não devemos, muitas das vezes, viver num conjunto de regras. Porque quando você vive em conjunto de regras, você fica assim, ó, não olha para frente, não olha para o lado, não olha para o outro, olha para frente, é aqui. Só pode fazer isso aqui, aqui, aqui. Mas quando você não entende, você simplesmente está fazendo, não, eu preciso fazer aquilo para poder melhorar. Não, preciso. Eu entendi que ele conhece mais do que eu. Ele sabe mais do que eu. Não, lá é melhor do que todo mundo. Mas quando você não traz isso à sua própria consciência, tirar do inconsciente para o consciente, ter consciência sobre aquilo, aquilo ali, no momento, vai falar assim, cara, meu Deus, não aguento mais. Não aguento mais. Porque ela não consegue enxergar as coisas ao redor. Ela não sabe nem o porquê que ela está fazendo aquilo. E um momento ou outro vai vir essa pergunta: por quê? Como o próprio Paulo fez. Quem me livrará o corpo dessa morte? Aí ele mesmo dá a resposta. Graças a Jesus Cristo. Aí ele compreendeu, ele já tinha compreensão ali dentro do seu ser, de dentro para fora, que se não fosse Cristo, ele não conseguiria vencer o mal que habitava na carne dele, o pecado que habita em mim, como ele grita lá no livro de Romanos. Então isso é maravilhoso. Então, você consegue compreender porque viver com princípios e valores, princípios, propósito, você vai cumprir uma regra, você vai cumprir uma lei, você vai cumprir ser imagem e semelhança, você vai refletir a imagem. Quando você entende o porquê que ele é santo, por que eu preciso agir assim, por que ele fala para mim não deixar de congregar, por que ele fala para mim não deixar de perdoar os meus inimigos, os meus amigos, orar por todos. Aí você começa a entender isso na íntegra, na essência da coisa. Busque a essência daquilo que você está seguindo. Você busca a essência, você não faz por simplesmente obrigação, é natural. Aí você começa a fazer parte do reino, isso. É muito gostoso você fazer isso naturalmente. É maravilhoso estar aqui com você e poder fazer esse momento agradável, ser natural. Você vê que é um bate-papo, não é uma coisa forçada. Eu não consigo fazer nada com scriptzinho. Alguém fala, meu Deus, eu me enrolo todo. Prefiro ter conhecimento sobre aquilo. Nada melhor que você falar daquilo que você tem conhecimento. E a gente vai adquirindo conhecimento dia a dia. Que eu não consigo é, acessar o reino sem a sabedoria. Ah, eu tenho que ser muito inteligente. Não, não, você tem que buscar acessar a sabedoria de Deus. Como é que acessa a sabedoria de Deus? É entendendo a sua essência. É a cada dia entendendo esses códigos, entendendo por que que Deus fazia as coisas. Eu comentei com vocês. Não entendeu um texto? Lê várias vezes. Repete. Examinais as Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna. São elas mesmas que testificam de mim. João 7,17. Ou 17,7, uma coisa assim. Então, são elas mesmas que testificam de mim. Examina. Como é que um médico te examina? Ele vai lá. Primeiro, ele pergunta qual é a dor que você está sentindo. E, de acordo com a dor que você está sentindo, ele vai te examinar, porque ele entende, através de todo aquele estudo que ele fez, de todo o conhecimento que ele teve, teórico e também prático, muitas das vezes, ele entende que aquela dor é proveniente de algum fato, algum fator.
uma inflamação, um alimento, alguma coisa que você fez de errado. Então, ele vai te fazer algumas perguntas justamente para ele poder saber aonde que ele tem que agir. E hoje a gente quer tomar remédio por conta própria, mas sem saber qual é o problema que nós estamos realmente passando. Usar a ferramenta certa, tem que ter a base do especialista certo, tem que ter o remédio certo. Por isso que a nossa luta aqui não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os potestades, é contra os dominadores das regiões celestes. É muito além do que pessoas. Pessoas têm os mesmos problemas que eu e você temos. Bloqueios, traumas da vida. Sim, nós vivemos num mundo de pecado. Então, as pessoas têm bloqueios. A gente só precisa entender quais são os bloqueios dela. E normalmente, hoje, principalmente a nossa geração aqui, e daqui em diante, né, você vai ver muitos bloqueios de emocionais, rejeição, de pai, abuso. E todo abuso, toda pessoa que abusa, que foi abusada, ela tem uma tendência a ser um abusador. Hoje você vê muitas mulheres ou homens também que falam sobre abuso, abuso no relacionamento, mas muitas das vezes ele não é o abusado, ele é o abusador. E ele se faz tanto de vítima, mas ele que é o abusador. Então, assim, são situações e situações, características e características. Para você entender como é que Deus trabalhava, essa questão das parábolas, é interessante chegar nesse ponto. Quando ele cita essa parábola aqui, ele continua falando aqui no versículo 33, ele diz o seguinte: ó, disse-lhe outra parábola. Olha essa outra próxima palavra, parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado, até crescer. Esconde e desenvolve até aquilo crescer. Isso vai desenvolvendo, vai crescendo. Aí ele continua na próxima. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Por quê? Aí você tem que fazer a pergunta ao texto. Por que sem parábolas nada lhes dizia? Aí ele continua a leitura. Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca. Publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Publicarei coisas ocultas. Então, por que ele falava em parábola? Eram coisas que nem todo mundo conseguia entender. Coisas ocultas. Coisas que estão no oculto precisam ser desvendadas. Entende? Lembra que eu comentei que as parábolas elas não foram feitas, elas não foram criadas, era para todo melhor entendimento do povo, era melhor entendimento de todos. Não. Melhor entendimento de um público, de algumas pessoas que estavam dispostas a ouvir. Aquele que tem ouvido, ouça. Percebe? Pegou aí essa pegada? Fez sentido para você? Então, aqui você já começa a entender por que ele criou esse mecanismo de parábolas e os profetas já tinham até relatado esse texto, como se cumprisse o que foi dito no intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca. Eu sei que vai passar muitas pessoas aqui que talvez não vão entender o que a gente está falando. E para eles são coisas ocultas que precisam ser desvendadas. E quando você começa a entender as parábolas que Deus está trazendo para você através de uma mensagem às 6 e 7 da manhã, você está mais próximo do reino. Você está acessando o reino dos céus. Você está acessando a sabedoria de Deus. Isso mesmo. Sabedoria não está, não é um dom meu, isso é um dom imerecido. A graça é um dom imerecido, para que ninguém se vanglorie.
É para que justamente eu consiga entender todos os dias que eu preciso de mais, preciso conhecer mais, eu preciso de mais essa essência. Eu preciso ser essa árvore, esse grão de mostarda que cresça, cresça, para que todos possam vir até fazer ninho, tentar fazer ninho, mas crescer através dela. Daqui sair voar, daqui sair crescer, daqui sair, não fique ali, não crie ninhos, né? Não fique para sempre lá. Cumpra o seu propósito, o seu dever, mas para isso você tem que entender você tem que entender de princípios, da essência, o porquê das coisas. Faça essa pergunta sempre, seja sempre essa pessoa que questiona o texto. Faça a leitura e questione o texto. Por que que ele falou isso? Por que é o grão de mostarda? Usa as ferramentas que nós temos, dicionário bíblico, usa a internet, a história está aí. Sai do meio, sai dela, povo meu. Isso. O capítulo 12 de Romanos 12, versículo 2 diz assim: Não se conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você consiga compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se conforme, muda aqui, ó, seu entendimento sobre as coisas, sobre pessoas, sobre o reino. Quando você muda, isso é uma frase que eu levo para a vida. Quando você muda, o mundo muda ao seu redor. Isso é a chave mais maravilhosa que nós temos. Quando eu começo a entender a minha mudança e as pessoas ao meu redor também mudam. Porque quando elas olham para mim, elas falam assim: caramba, eu também consigo. É uma energia, é em ondas. A energia são em ondas, entendeu? E quando você não pega a onda, quando você não surfa a onda, você só fica só de espectador e criticando aquele que faz. Já viu no mar? Quando você não tem, muitas das vezes, nós seres humanos somos dessa forma. Quando você não tem a mesma habilidade ou você não acha que não é para você aquilo, você só critica. Ah, aquilo é coisa de vagabundo, né? Coisa de maconheiro, é coisa de gente que não tem o que fazer, porque você não surfa a mesma onda, você não está na mesma frequência, você critica. Normalmente, quem não faz, critica. Por isso que Cristo fala: aquele que não ajunta, espalha. Aquele que não está comigo, em cima do muro já está decidido para onde vai. Aquele que não ajunta, espalha. Não tem meio termo, é sim, sim, não, não. Não tem essa conversa. Essa é anestesia. E, assim, as pessoas, muitas das vezes, nós gostamos de anestesia, né? Ser anestesiado. Não, só um pouquinho. Não faz, não tem problema. Ah, isso aqui Deus conhece. Anestesia. Vem alguém e fala alguma coisa para você, não, fica tranquilo que eu vou resolver o seu problema. Você se anestesia com aquilo. E agora descansa. Descansa em palavras humanas, onde você poderia estar descansando naquele que não falha, naquele que não erra, naquele que já mostrou para você que ele simplesmente quer te trazer, entregar o reino dos céus. Ah, você acredita na volta de Jesus? Tinha sentido nenhum, não tem sentido nenhum a gente estar falando de reino de um Deus eterno se você não acreditar. Agora, não vai fazer diferença nenhuma também se eu acreditar ou não acreditar, porque ele vai voltar. Não vai fazer diferença no fim. A minha opinião não vai fazer diferença no que tem de propósito, no que tem de porquê. Mas não tem como estar aqui, você pegar essa maravilha, o texto bíblico, compreender
e não entender que aqui se culmina, para se findar, para realmente se cumprir, precisa acontecer. Precisa, Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Querendo você ou eu, não, ele vai voltar. Agora, qual é a necessidade que eu preciso? O que eu preciso para poder estar com ele? Para que no dia que ele volte, tudo se cumpra na minha vida também. É viver plenamente para ele, por ele, são todas as coisas. Ser dependente. Então, a minha oração é essa sempre. Que Deus não me permita me envolver com coisas que não sejam da vontade dele. Tire. Que para muitos possam ser prejuízo, possa ser isso. Não quero, não quero, não quero, não quero. É uma caminhada. Completei a carreira, guardei a fé. Olha, para Paulo chegar a falar isso, ele tinha tanta convicção, mas foi uma caminhada. Você pegar a história do apóstolo Paulo, você vai ver por onde ele passou, as coisas que ele teve que renunciar, tudo que ele teve que dizer não, mas Deus canalizou tudo dentro de um coração sincero. E fez aquele coração simplesmente ser assim, ó, aquela energia que tem, passa, irradia, entra e sai. Puf. Ele vem, recebe, irradia, absorve. Puf. Teu coração é o único órgão, um deles, que não absorve, ele expele. Por isso que é do coração que vem os maus desígnios, é do coração que ele é o coração que pode me enganar, é do coração que vem, que a boca fala do que o coração está cheio. Quer dizer, muitas das coisas que eu falo é que vem do meu coração. Quando eu não tenho nada para te oferecer, pode perceber, só vai sair coisas ruins, negativas. Eu vou agredir, eu vou querer bater, eu vou querer coisas que não são do rei. Você deve estar olhando para um monte de gente, ou talvez para você mesmo, que se comporta dessa forma, né? Fulano é tão bonito, já viu aquela dizer, fulano é tão bonito, mas quando abre a boca, o coração está cheio de coisas de amargura, de ódio, de rancor. Como é que eu me livro disso? Qual é a fonte que eu estou trazendo essas coisas? Da onde eu estou trazendo? O que eu estou me alimentando? É o que você se alimenta, é o que você vai jogar para fora. Entende o processo natural do corpo? Quando você se alimenta, o organismo pega as substâncias, as vitaminas, separa ali o que é bom, o que é ruim, o restante tem que sair. E aí tem gente vomitando coisas horríveis, tem gente fazendo, defecando pela boca. Triste isso, né? Mas é do que ela se alimenta. O que eu tenho me alimentado nas primeiras horas do dia? O que eu tenho me alimentado no meu dia a dia? Ah, eu gosto disso. Não, você simplesmente criou um hábito. Quer se desfazer desse hábito? Mínimo de 40 dias. Por isso que tem os 40 dias no deserto, 40 dias do tem essa representação dos 40 dias de Cristo sendo tentado. 40 dias no mínimo. Quer largar a pornografia que está te escravizando, que está destruindo o teu relacionamento? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, mas faz a tua parte. 40 dias, faz um propósito de começar a criar hábitos diferentes, hábitos saudáveis, hábitos que vão te levar para um caminho que te traz a paz. É lindo isso, maravilhoso. Chegamos numa sexta-feira, teve um caminho, um processo. Ó, mais um dia se findou, mais uma semana se findando. Sexta-feira, 6 dias trabalharás. Então, sexta-feira, chegou aqui. Mas para ter chegado até a sexta, teve a segunda, terça, quarta, quinta. O que você fez? Como é que foi seu progresso? Eu falo muito disso, né, da nossa verificação do progresso no final da semana ou no fim de cada dia. Como é que foi a sua semana? Você fez essa verificação? Começa a fazer a verificação do seu progresso da segunda-feira até aqui.
você conseguiu colocar suas metas, seus objetivos, e a meta a meta é boa quando você já não consegue enxergar mais ela, se ela como piso. Você já vai passar por cima dela, então você já não bota mais meta, porque você já está num nível. Mas enquanto você não chega nesse nível, coloca suas metas, que aí você vai batendo ela ali. Não consegue fazer grande, não consegue criar grandes hábitos, faz pequenos hábitos. Os hábitos, como é que a gente diz, os mini hábitos, né? Que são aqueles tão ridículos que você consegue fazer. Ah, eu não consigo ler um livro. Poxa, esse livro é muito grosso para ler. Pega um livro fininho. Você não consegue ler um grandão? Lê um fininho. Aqui. Ah, esse aqui eu consigo. Esse aqui é rapidinho a leitura. Mini hábitos. Quando você não consegue ler um livro maior, vou dar um exemplo aqui. Você não consegue pegar um livro maior desse para ler, você pega um pequenininho desse aqui, ó, e lê. Pronto. Vai criando novos hábitos. Quando você começar a pegar esse pequenininho aqui, você vai ter mais desejo. Aquela história vai começar a fazer parte de você. Você vai ter mais vontade de fazer. E daqui a pouquinho você está começando a fazer a leitura do maior, do grande. Tá entendendo? E aí, quando você perceber que não, você já está lendo um livro muito mais além, muito mais grosso. Mas vai ser uma coisa natural, porque você está exercitando aquilo. Você está exercitando novos hábitos, novas atitudes. Assim acontece em qualquer área da vida. Não consegue ler a Bíblia? Não, estuda um versículo, lê uma frase, ou lê um versículo, mas estuda ele. Medita sobre ele. Não precisa ler um campo todo, não. Medita sobre um texto. Começa aí, pega os seus, onde o seu braço não consegue alcançar, você pede ajuda. Vai na internet, um site que eu posso te indicar aqui, biblia.com.br. Lá tem dicionário, lá tem um monte de coisa para você fazer. Vai lá. A história, a arqueologia, o que, que o Google diz? O Google está aí para te ajudar. Está entendendo? Então eu tenho possibilidades, mas eu não posso dizer que não consigo. Está tudo à nossa disposição. Está tudo aqui para mim e para você. A gente só precisa fazer a nossa parte, porque Ele é fiel para cumprir e vai finalizar isso tudo. Então, o que, que nos falta? Fazer a nossa parte. Crianças, foi lindo estar com vocês aqui. Muito bom. Mais um final de dia. Aproveita. Se você não deixou o seu like aí, deixa o seu like, tá? Se inscreve no canal. Ajuda. Quando você deixa o seu like e compartilha, você ajuda a compartilhar essa mensagem para outras pessoas. E é o meu braço, tá? É onde o meu braço não consegue ir, vocês me ajudam. Vocês me ajudam. Simplesmente eu quero ser a extensão dos braços de Deus nessa terra. Ele me chamou e te chamou para você refletir a sua imagem e semelhança. Então, para de. Acabou, tirou férias. Ah, se eu não estava fazendo, volta. Acabou as férias, acabou esse negócio. Deus tem muito mais para te entregar, para te dar. Já está tudo pronto. Entende que você já é governo, você é general. Quando você entender que você é o governo, ele fez você dominar todas as coisas, você assim, caramba, está tudo pronto para mim. Eu não preciso ficar pedindo nada a Deus, não. Esse negócio de ficar essa lamúria pedindo, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Não. Deus não vai te dar coisas na tua mão para você se matar, você se destruir. Ele quer que todo mundo chegue ao arrependimento, que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento para ter vida eterna. Então você faz parte desse todo. É todo mundo. Ele não faz acepção de pessoas, de raça, língua, cor, religião, nada. A verdadeira religião é fazer a vontade do Pai. É simples. Então, aproveita o final de semana, reflete, busque mais a Deus.
Faz um checklist da tua vida, coisas que você precisa jogar fora, tira, sem medo de ser feliz. Deus é contigo. Entrega o teu caminho. Buscar em primeiro lugar, olha só, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, que as demais coisas vão ser acrescentadas. Quando ele fala as demais coisas, eu entendo que demais coisas vão acrescentar. O principal, qual é o principal que ele me deu? O dom da vida. Soprou nas minhas narinas mais uma vez um fôlego de vida. As demais coisas, ele só vai acrescentar. É acréscimo. E aí eu fico naquela assim, eu necessito disso, é acréscimo. Ele vai te acrescentando. Tá entendendo como é que é diferente? Só muda o pensamento. Não se conforme com esse século. Transforma aqui a tua mentalidade. Perfeito? Te aguardo na segunda-feira, às 6h07, que a gente vai falar um pouquinho sobre esse código das 6h07 da manhã. Vai falar um pouco sobre isso. Por que 6h07? E aí você vai entender. E vai ser mais um Start Day, um início de dia na presença do Pai. Que você possa ter um dia de trabalho, um dia de desenvolvimento de negócios, de reuniões, de vida, de cuidar da sua família, cuidar da sua casa, cuidar dos bens, ser o mordomo daqui, tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Cuidar, um mordomo fiel. Que você tenha um ótimo final de semana. Fica preparado aí, tem algumas coisas para acontecer, tá? Para a gente poder dividir aqui, tá bom? Vai vir aqui, ó. Eu vou colocar para você no dia 7, 5, 6, 4, 5 e 6 de julho, a gente vai ter aí um evento A Arte de Recomeçar. Vai ser muito legal, muito bacana. Você que quer recomeçar, ressignificar, trazer novo sentido para a vida, que em várias áreas da tua vida, vai ser um evento totalmente gratuito e vai ser aqui no YouTube, a gente vai fazer pelo YouTube. Vai ser muito legal. Então se prepara aí, siga lá na rede social, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem, siga as nossas timelines aí e que Deus abençoe o seu dia. Foi um prazer estar contigo em mais esse momento e eu te aguardo aqui na próxima segunda para a gente poder estar juntinho fazendo valer mais esse dia agradável. Beijo no coração, ficam com Deus e tchau. Vai cuidar das suas necessidades agora. Tchau, tchau.